Opa, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 5 bilhões, 4 bilhões, 13 milhões e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Primeira coisa, o iPhone sim continua sendo montado aqui no Brasil, na Foxconn de Jundiaí. O que não tá sendo mais montado são os iPads. E segunda coisa, eu lá no Instagram pedi dicas do que assistir no final de semana na Netflix. Também falei de Firewall no iOS, mostrei algumas coisinhas. Usei aquele sticker de bate-papo, mas só deu pra colocar 32 pessoas pra dentro. Dava pra criar mais uns 4, 5 grupos, mas enfim, reproduzi a conversa lá no Dojo e depois mais pra frente falo de Firewall no iOS. E sobre as dicas do que assistir na Netflix, muita dica legal. Agora, a que eu mais gostei foi Dogs of Berlin, Cachorros de Berlim, principalmente em função do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Notícias. Coca-Tech. E começar falando de uma coisa triste, se eu não me engano, essa é a quarta morte que acontece no mundo envolvendo patinete elétrico. Dessa vez foi uma apresentadora de TV, youtuber, em Londres. Já teve morte Estados Unidos, França, Suécia. É mais uma pressão em cima da regulamentação. Regulamentar, sendo bem sincero, pode reduzir esses casos, mas vai continuar acontecendo. Bicicleta continua tendo acidente com bicicleta, né? E vai continuar tendo sempre. Tem que estudar, tem que sentar, ver qual é a melhor maneira. Enfim, o ponto é que regulamentação significa, de alguma maneira, maturidade. Chegou num ponto onde as coisas ficaram comuns, né? Virou ordinário, virou carne de vaca, que eu chamo. Que nem o Trump. O Trump falou da questão da Bitcoin, né? Da Libra, quer dizer, do Libra, do Facebook, falando, tem que ver esse negócio aí. Criptomoeda não é dinheiro, né? Bitcoin não é dinheiro, Libra não é dinheiro, a gente tem que regulamentar isso aí. Criptomoeda tem mais do que isso, mais de 12 anos, mas vamos arredondar aqui para 12 anos, iniciar com a história do Bitcoin. E agora, vamos regulamentar. Agora virando carne de vaca, rolando investimento. Isso é muito do que se espera com o Libra. Existe uma chance, sim, de se tornar... O Zuck tá criando uma moeda. O Zuck tá com um poder de país. Tem esse poder de conexão com as pessoas. Nosso presidente tá chateado. Falou, poxa vida, esse WhatsApp aqui, esse Zuck tá me censurando. Eu só consigo encaminhar mensagem para 5 pessoas. É um poder absurdo que o Facebook tem. É tão grande o poder que o Facebook tem, é tanto que ele conhece a gente de uma maneira que a gente nem imagina, que a gente acredita que ele esteja ouvindo as nossas conversas. Eu não duvido que ele tenha já brincado com isso, eu não duvido que ele queira ouvir as conversas, mas hoje não existe nenhum indício que ele realmente faça isso. Além do algoritmo de monitoramentos e assim consiga direcionar com bastante sucesso os anúncios, não duvido nada que ele consiga prever as coisas. Sei lá, computador, ele não é a mesma maneira que a gente pensa, né? Computador solta os bits para trabalharem e chegam lá nas conclusões. A gente até faz uma analogia com os neurônios, mas não é a mesma coisa. Então, vou simplificar aqui um pensamento. Ele pega um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas estava junto na hora do almoço, sabe isso? Pela geolocalização. E aí, depois do almoço, uma das pessoas foi lá e pesquisou sobre XPTO, e a outra pessoa também foi e pesquisou sobre XPTO. Conclusão do algoritmo, falaram de XPTO no almoço. Ele começa a minar com anúncios de XPTO aquelas pessoas que foram naquele almoço. A IA cruzou mais uma fronteira, conseguiu vencer humanos em jogo multiplayer de pôquer, xadrez, tem o Go, debate. Agora, pôquer, que não é uma simples contagem de carta, você tem estratégias do ponto de vista prático. Você começa a aproximar a IA dos problemas do mundo real, você começa a brincar com investimentos, estratégias de negociação, jogos de guerra. Esses são os desdobramentos. Mas voltando um passo, Facebook, Libra, regulamentação, Bitcoin, criptomoedas, regulamentação sendo sinalizado pelo Trump. Estados Unidos, FTC, multa de 5, na verdade foi um acordo com o Facebook, 5 bilhões pelo caso do Cambridge Analytica, está sendo considerado pouco. 5 bilhões de dólares de longe é muita grana, a maior multa da FTC. Multa anterior estava na casa dos
nos milhões, agora tá nos bilhões. E às vezes a gente acaba falando, né, milhão, bilhão, como sendo coisas muito próximas, mas são coisas muito diferentes. 1 milhão de segundos são 12 dias. 1 bilhão de segundos são, obviamente, 12 mil dias, que vai dar 32 anos. 12 dias para 32 anos é uma baita diferença. E se você colocar o trilhão, agora a gente já tá no patamar de trilhão, Apple trilionária, Microsoft, Amazon, a gente tá falando de 32 mil anos. Mas nossa civilização, só para te dar perspectiva, tem 6 mil anos. Então, sim, é uma multa grande. Entretanto, porém, todavia, olha as ações, subiram. Por quê? Subiu 2%. Porque o Zuck já tinha dito, olha, não, a gente tá esperando aqui uma multa de 3, 5 bilhões, então já vou colocar aqui na conta esses 5 bilhões. Então, quando se confirmou os 5 bilhões, o preço subiu. Já estava precificado. O Facebook fez um lucro de 22 bilhões ano passado. Vai dar um trimestrinho. É a receita de um mês e lucro de 3 meses. Não acho que o Facebook tenha que acabar. Se acabar o Facebook, vai surgir um novo Facebook, algo com os mesmos moldes. Desmembrar o Facebook também não vai resolver. Não que eu adore o Facebook, não que eu ache a melhor empresa do mundo, muito pelo contrário, mas é o aspecto prático. Se a gente, entre aspas, tivesse vergonha, a gente não usaria Facebook, não usaria o WhatsApp, não usaria o Instagram, né? E tá lá fazendo rios de dinheiro. Simples assim. O que eu espero dessa história é que a gente saia com uma consciência maior, que a gente saia sabendo o valor dos nossos dados, que as empresas sejam mais responsáveis, mais éticas com os dados. Aqui no Brasil, a IP, aqueles do produto de limpeza, tinha promoção do IP. Aí pra ganhar um descontinho, cascalinho, você ia lá, colocava nome, RG, CPF, data de nascimento, tava lá, tudo exposto. A IP foi avisada, não fez nada, caiu na boca do povo. Negligência, tem que cair em cima. No iOS 13, que é beta, descobriram um jeito. Tela bloqueada ali, com o Face ID, com o Touch ID, você consegue acessar as senhas. É beta, mas isso nem vou levar em consideração, porque esse tipo de erro também aconteceria se não fosse beta. E é Futucar que acha esse tipo de erro. Especificamente, você tem que estar já com o aparelho desbloqueado, acesso ao aparelho, e aí você vai lá futucar as senhas, você consegue burlar. Não deveria acontecer, que nem o caso dos patinetes elétricos, ok, nunca vai ser 100%. Falando de Apple, a iFixit fez o teardown do MacBook Pro 13 polegadas, esse mais recente, 2019, e é essencialmente o mesmo, muda umas coisinhas, o alto-falante tá um pouquinho menor, dissipação de calor também tá menor, mas é essencialmente a mesma máquina. O que difere é que agora o SSD é soldado, assim como a memória RAM, que já era soldada. Tem umas coisinhas sim modulares, mas é o caminho que a gente tá seguindo, tudo soldado, né, dispositivação. Teclado sim, é o novo, terceira geração, borboleta, no MFI, Made for iPhone, iPad, iPod, foram oficializados o Lightning para USB-C e Lightning para Ethernet, para você, por exemplo, usar os seus AirPods que tem ponta Lightning num MacBook, usando o adaptador Lightning USB-C. O Our Pact, que em fevereiro foi retirado da loja, aquela treta do controle parental, o MDM, o Mobile Device Management, voltou para a loja. Registrar também que teve um caso de um iPhone 6 que pegou fogo, que explodiu. Era de uma garotinha de 11 anos, mas não pegou nada. O Apple Park, que tá valendo aí coisa de 4 bilhões de trumps, é um dos prédios mais valiosos do mundo. É uma estrutura gigantesca, magnífica. Tem só 4 andares. Você pega, né, os arranha-céus da vida, dezenas de andares. Apple Park tem só 4, mas tem um espaço gigantesco. Lembra que ali você tem uma área de terremoto. O prédio mais alto tem 57 andares, que é o Salesforce Tower. Tá ali na casa de uns 2 bilhões e tem metade do espaço para escritório que tem o Apple Park. Então estaria até proporcional. O One World Trade Center também tá ali na casa de 4 bilhões. O Marina Bay Sands de Singapura, que são 3 prédios e em cima dos 3 prédios você tem um platô. Parece um deck de navio em cima dos 3 prédios. Tá girando ali na casa de 5 bilhões, só para te dar números. O projeto de realidade aumentada virtual da Apple, segundo o Trotton Smith vasculhando lá o código do iOS 13, não teria morrido porque você tem trocentas referências a um display de realidade aumentada, você tem referências nas frameworks, e é bem provável que as duas visões tá sendo cancelada e tem referências estejam certos. Por que eu digo isso? A Apple precisa de um novo produto, fato. E esse novo produto, ele não tá nem no radar. A coisa mais próxima que a gente tem de um novo produto é o Apple TV Plus, é o Apple Arcade. Um Mac com ARM. Não vai ser nenhum Mac Pro, a Apple não vai começar por isso. Talvez comece com o MacBook que ela retirou de linha agora, talvez ela volte daqui 1-2 anos. Aqui o MacBook com
um ARM, até porque tem que ser um Mac no mesmo patamar, no mesmo nível que os iPhones, mira nesse mercado consumidor e depois vai pro Pro, vai pros desktops e vamos combinar, isso não seria um novo produto. O iPad, que poderia ser um novo produto repaginado, ainda é um iPad. O Apple Pencil, ele não é um stylus, ele é muito pensado como mesa digitalizadora. Sim, você pode escrever, melhorou bastante na versão 2, mas ele ainda é artístico, então não tem nada no radar. Mesmo trazendo um Apple Glass, você ainda tem aí uns... Olha o tempo que levou o Apple Watch para pegar. Mesmo o iPhone demorou para pegar. E aí para pegar eu falo de ter aplicativos, de ter um ecossistema. A gente tá falando de pelo menos 5 anos e sabe-se lá como é que a gente vai usar isso. A Amazon tá muito mais perto de conseguir realizar esse paradigma da computação por voz, com aquilo que eu chamo de sistema operacional da casa. A Amazon quer fazer um robô para sua casa. Não vai ser só o Echo Alexa fixo, não. Vai ser um robô andando pela sua casa, o Vesta. A princípio, não teria maiores funções. Seria uma Alexa que anda pela sua casa, te acompanha. Em vez de você ter uma caixa de som, digamos, em cada cômodo, você teria esse Vesta, um só, e ele iria te acompanhando como um cachorro, como um gato, ou então poderia ficar fixo num lugar e você poderia invocar, né? Vem cá, aqui. Ele teria a visão computacional, teria as câmeras. A galera de operações aí vai comer um dobrado para mostrar qual vai ser o novo produto. De Huawei, ela estaria em vias de mandar funcionários americanos nos Estados Unidos embora. Hoje você tem algo na casa de 1.500 funcionários americanos nos Estados Unidos e coisa de 850 seriam mandados embora. Segundo a Huawei, a questão ali com os Estados Unidos mudou, mas não mudou, porque ainda é um regime de exceção. Quem quer fazer negócio com a Huawei tem que pedir pro Trump. Então eu tô aqui querendo negociar com a Huawei, ainda não tá livre de verdade. Aqui no Brasil, a RAP, que teve na morte do entregador, vai colocar um botão de emergência dentro do aplicativo pros entregadores. Qualquer coisa eles acionam. Infelizmente precisam de casos assim para que mudanças aconteçam. RAP não é a única errada, não. Uber, né? O primeiro motorista não quis levar. O Samu, que também não apareceu. Tretas do seu Elon Musk. O irmão do Pablo Escobar teria conversado com o Elon Musk a respeito do lança-chamas. O lança-chamas seria ideia do irmão do Pablo Escobar. O Elon Musk teria roubado a ideia. Era pra ter uma parceria que não saiu e... Parece caso de cinema, não, não parece? E o irmão do Escobar iria pra justiça. Ghost da ANS continua fazendo vítimas aqui no Brasil. Já tem 1 ano, mas entre fevereiro e março foram quase 5 milhões de ataques. Ghost da ANS mira nos roteadores redirecionando para sites falsos. Para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Microsoft com Teams ultrapassou o número de usuários do Slack, 13 milhões de usuários ativos por dia. O Slack tá com 10 milhões de usuários ativos por dia. E ainda teve a treta da Microsoft, do Google, não recomendando o Slack em função de não ter garantias. A política de privacidade, só no caso dos pagantes, o Premium, Pro, Master, whatever, de plano, que você tinha as garantias, deveria ser padrão. O dado não é pessoal, a comunicação também tem que ser pessoal. A empresa não devia meter o bedelho nas comunicações. Alô, Zuck. YouTube vai começar no Premium, fazer download automático dos vídeos dos seus canais favoritos. Tipo podcast, né? Assinatura. Eu sei que você assiste mesmo, já vou baixar aqui. Outra coisa que o YouTube tá brincando é playlist educativa, só em inglês por hora. Tá querendo melhorar a sua imagem. As recomendações zoadas que às vezes o algoritmo faz. Nintendo, as ações subiram. Parece que o mercado gostou do Nintendo Lite. Candy Crush é um sucesso, né? Extremamente viciante. E eu fiquei bobo em saber, tem já uns 7 anos o Candy Crush. E ele já conta com 5.000 níveis. 1.000 níveis. Chegou em 2015, 2.000 em 2016 e foi assim, 1.000 por ano. 2017, 3.000, 2008, 4.000 e agora 2019, 5.000 níveis. Jordânia, mais um país banindo o PUBG. Próximo que vai ser banido é o Fortnite. A sociedade do país estava preocupada com o impacto desses jogos ditos violentos na sociedade. Aí foi feito um estudo e se confirmou que... Foi feito um estudo profundo, aliás, inclusive. Se confirmou o impacto negativo desses jogos. Só que, né, não divulgaram esse estudo, não falaram que estudo foi esse. O único país que tem moral para banir o PUBG e coisas do tipo é o Nepal. Aliás, está banido lá, mas também é o país mais feliz do mundo. Na verdade, o Butão, mas é um conjunto. Nepal e Butão, eles são 2 países em separado, ficam ali entre China, apertadinho, entre China e Índia. Mas o Butão não baniu o PUBG. Aliás, falando de China, mais um bebê modificado geneticamente é o segundo. Na verdade, o terceiro, né? Porque ano passado foram 2 gêmeas, agora mais um, usando o CRISPR.
decipher, aquele, entre aspas, cozido que eu chamo sopa de letrinhas genéticas que consegue editar o genoma, editar o DNA, o código genético. E mais uma coisinha que eu fiquei curioso. Tem um evento no Facebook, é o They Can't Stop All of Us. Eles não podem parar a nós todos, que é para invadir a área 51 lá nos Estados Unidos. O OVNI, pois é. Em tese, se você sozinho for lá invadir, você toma tiro. Mas e se todo mundo for lá invadir? Vai matar todo mundo? Ok, é uma brincadeira, você vê nitidamente os comentários. Não vão 40 mil pessoas pra lá. O evento vai ser no dia 20 de setembro, daqui 2 meses. Eu, se fosse o Trump, retirava. Se é que tem alguma coisa lá na área 51 ainda, eu retirava as coisas de lá. Vai que, né? E Fernando Corbató, ele que criou o conceito de time sharing para computador, que permitiu a computação pessoal. Antigamente, você dava uma única tarefa para a CPU e a CPU executava essa tarefa. E ele trouxe esse conceito de, não, peraí, vamos dividir o tempo do processador. É uma besteirinha para os padrões de hoje, mas para você ver como as coisas vão aos pouquinhos. A ideia em si não deu lá muito certo, mas permitiu a criação do Unix nos anos 70, e aí com isso a gente chega nos Macs, no Linux, no Android. Esse compartilhamento também exigia o conceito de usuário, de senha. Foi aí que começou os sistemas de segurança, até chegar hoje numa password da vida. Ok, né? Divisão ali pelo tempo, multiplexação fez um Spectre, Meltdown, mas esses são os casos que a gente corrige. Fernando Corbató, Requiescat, empate.